Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 5, abra aí no capítulo 5 de Josué. Muitas pessoas, até mesmo que temem a Deus, que vivem na casa de Deus, que chamamos de igreja, vivem em situações inesperadas. Parece que a vida está sempre um ciclo repetitivo. Existe um sobe, e quando a pessoa acha que ela vai ficar, ela desce, e aquela coisa vira aquele sobe e desce, é um ciclo vicioso, repetitivo. E as pessoas não entendem. Algumas pessoas dizem: a minha igreja é fraca na oração. Outras pessoas dizem: Deus não me ama, não funciona comigo. E a gente precisa ser daquelas pessoas que resistem, que persistem, que não abrem mão dos seus sonhos. E a Bíblia, ela nos revela segredos tão importantíssimos. São tão importantes os segredos revelados pela Bíblia. Eu pedi para você abrir a sua Bíblia comigo em Josué capítulo 5, mas deixa eu contextualizar você aqui antes de começarmos a leitura. Nós estamos aqui falando da história de Josué, mas é a história do povo hebreu. O mesmo povo que era cativo lá no livro de Êxodo, era cativo sobre o jugo de Faraó no Egito. Quem já viu filmes, quem já leu a Bíblia, entende muito bem a escravidão do povo hebreu nas garras, debaixo do jugo de Faraó no Egito. Pois bem, todo mundo sabe como Deus libertou aquele povo. Deus se manifestou ali com prodígios, com coisas assombrosas, maravilhosas. O rio Nilo era um Deus e ele se transformou em sangue. Piolho era um Deus e teve praga de piolho. E gafanhoto era um Deus e teve praga de gafanhoto. Ou seja, eles não tiveram controle sobre os seus deuses. Até que veio a praga da morte dos primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. E durante todas essas pragas, as pragas tinham efeito sobre os egípcios. E numa casa próxima onde estava um hebreu com a marca do sangue do cordeiro, principalmente a praga da morte dos primogênitos, não ocorreu na casa dos hebreus. Deus tira aquele povo com mão forte da escravidão egípcia, faz aquele povo caminhar pelo deserto. E aquele povo, quando começa a caminhar pelo deserto, eles questionam a Deus, eles murmuram a Deus, eles murmuram diante de Moisés, questionam a autoridade de Moisés. Então o povo hebreu, a primeira geração que saiu do deserto, ficou marcada como a geração, veja bem isso, da murmuração. E Deus quis eliminar aquele povo por causa da murmuração no caminho do deserto. Eliminar, e muitas daquelas pessoas morreram picados de serpentes, morreram de outras formas. E agora vamos entender aqui, lendo o texto de Josué capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 2. Naquela ocasião, o Senhor falou a Josué: faze tu facas de pedra e circuncida os filhos de Israel. Josué lapidou então facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no local que passou a se chamar como Colina dos Prepúcios. Uau! Para quem sabe o que é a circuncisão, vai entender porque aquele lugar se chamou a Colina dos Prepúcios. Porque ali Josué fez com uma faca de pedra a famosa cirurgia no órgão genital masculino, a cirurgia de fimose. Era a marca da circuncisão. Era uma marca profunda na alma de um exército
que era descendente de um exército que naufragou, que morreu no caminho do deserto. Mas aquela marca de maldição estava sobre essa nova geração. E para o propósito que Deus tinha para essa nova geração, Deus tinha que marcá-los e Deus tinha que selá-los. Você vai entender o que é isso na continuação. Olha o que diz o versículo 6. A Bíblia está explicando o porquê dessa marca tão profunda. O versículo 6 diz assim: porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram à voz do Senhor. Qual que era o erro deles? 40 anos andando no deserto, sem obedecer à voz do Senhor. Jurou-lhes o Senhor que não veriam a terra que aos seus antepassados havia prometido, sobre juramento dá-los, terra onde mana leite e mel. Você descobriu aí uma maldição? Quantos descobriram uma maldição nesse texto aí? Deus jurou, Deus liberou um decreto: essa turma de murmurador não vai entrar na terra da promessa. Deus é um Deus geracional. Deuteronômio capítulo 5. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Que geração era essa? Essa era a segunda geração dos que saíram do Egito. A primeira geração morreu toda no deserto. A segunda geração estava de pé, já era um outro exército. Deus tinha promessa, tinha ou não tinha? Porém Deus falou: eu preciso circuncidar esse povo, preciso marcar esse povo. Sabe qual é o maior problema? Bispo, até hoje a gente é circuncidado por Deus, sim. E o maior problema é que Deus vai usar sempre pessoas que exercem autoridades sobre nós, para marcar as nossas vidas. E como eu estava dizendo, o maior problema é que a maior parte de nós não consegue enxergar o agir de Deus através de um ser humano. Como assim, bispo? Eu preciso ser circuncidado? Eu não estou dizendo sobre cortar a pele do prepúsculo. Eu estou dizendo sobre circuncidar a alma. Eu estou dizendo permitir que Deus use pessoas para corrigir em mim, na minha vida, as pedras de tropeço que eu carrego dentro. Orgulho, vaidade, egoísmo, mania do ser humano de querer ser o centro das atenções, o centro de todas as coisas. Mania do ser humano de manipular pessoas para conquistar situações. Quem está me entendendo pode dar um amenzinho aí na transmissão. Não é verdade? O ser humano tem essa tendência. É um nível de psicopatia bem enrustida, mas que habita no interior de todo ser humano através da alma, dos sentimentos, dos ressentimentos, complexos de inferioridade. E de repente você se converte e surge na tua vida um pastor, um bispo, um líder de célula. Diga comigo, coisa maravilhosa. Porque Deus é perfeito em tudo que faz. Aquela pessoa, nos acertos dela, vai corrigir a tua alma. Aquela pessoa, nos erros dela, porque todo mundo é falível, ninguém é 100% perfeito. Nos erros dela, Deus vai também usar os erros dela para corrigir a tua alma. O que você está querendo dizer, bispo? Eu estou querendo dizer como Deus pensa. Deus diz assim: encontrei a Davi, homem segundo o meu coração. Eu pergunto a você, por quê? Davi era anjo? Davi não cometia falhas? Então por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele aceitava correção. E quando erravam com ele, ele aprendia algo dentro de si com os erros cometidos contra ele. Saul queria matar Davi, e Davi teve que fugir. Quando Davi tem oportunidade, não foi uma só, de matar Saul, ele fala: de maneira alguma eu vou tocar em quem Deus ungiu.
Uau! Mas esse ungido era Saul. Deus já tinha cancelado a autoridade de rei de Saul. Mas Davi falou: em quem Deus ungiu, eu não levanto a minha mão. Como vive a nossa geração hoje? Será que eu posso usar o termo geração que mata os seus profetas? O rei Josafá fala muito bem com o povo de Judá em certo momento, que estava sendo ameaçado por uma guerra. O rei Josafá fala: olha, povo meu, creia no Senhor teu Deus, estarás salvo, seguro. Creia também nos teus profetas e prosperareis. Crer em Deus já não basta, bispo. Crer em Deus é maravilhoso, é sobrenatural. Nos dias de hoje, você conseguir acreditar em Deus é maravilhoso. Porém, não permita que essa conversinha de que Deus sim, homem não, caia no seu ouvido. Porque Deus sempre vai usar o homem para corrigir você. Mas eu sou templo da habitação do Espírito Santo. Todos na Bíblia que foram templos da habitação do Espírito Santo tinham uma autoridade sobre eles. Pedro foi autoridade sobre os apóstolos. Paulo foi autoridade sobre suas igrejas. Na Bíblia não existe profeta sem sacerdote. Não existe profeta que não exerça sacerdócio, e não existe profeta sem sacerdote. Bispo, quem é um profeta? Para quem tem dúvida, profeta é aquele que anuncia as coisas de Deus, é aquele que prega, aquele que leva a palavra, aquele que leva cura, libertação, aquele que te toma pela mão, te leva pela revisão de vidas, é o teu profeta. Aquele que te põe numa célula é o teu profeta. Mas é muito novinho, mas não sabe nada, mas... Foi essa pessoa que Deus escolheu para marcar a tua vida. E Ele vai marcar a tua vida com os acertos dele e também com os erros dele. O que eu vou fazer então? Prevalece que nem Davi prevaleceu. Prevalece que nem Davi prevaleceu. E Deus vai honrar você como Deus honrou a Davi, que prevaleceu. Voltando para Josué, porque eu não me esqueci de Josué. Deus manda Josué circuncidar todo o exército, todos os homens de Israel. E o detalhe mais precioso aqui era esse, ó. Versículo 7 do capítulo 5 de Josué. Quanto aos seus filhos, estabeleceu-os em seu lugar. A estes Josué circuncidou, visto que não havia sido circuncidados no caminho. E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar, no acampamento, até que sararam. Uau! Aonde está a cura para a tua ferida? É exatamente no lugar onde você foi ferido. O problema de hoje é que Deus usa pessoas e situações, não é para ferir, mas é para botar o dedo na ferida que já existe aí dentro. Eu não suporto que falhem comigo. Querido, você não é anjo, você também vai falhar um dia. Então você aprende a suportar em amor as pessoas que falham e perdoá-las, porque senão você vai se tornar escravo da tua palavra. A palavra que sai da tua boca vai te cobrar mais tarde. Ninguém é perfeito, todo mundo é falho, a começar de mim. Eu sou falível. Eles permaneceram no mesmo lugar. Hoje as pessoas erram. Eu vou embora, vou sair de casa. Você viu o teu pai errando, ele é teu pai. Meu Deus. Você viu tua mãe errando, ela é tua mãe. Mas eu não concordo com o que ele fez, vírgula. O erro do teu pai não pode tirar de dentro de você a autoridade de pai que ele tem sobre você. Tem muitas pessoas que não conseguem se relacionar com Deus, porque perdeu a conexão com o pai biológico, não consegue se conectar com o pai celestial.
e fica preso em cadeias emocionais e espirituais. É culto após culto, célula após célula, e eu não sinto nada, eu não vejo nada. Eu leio a Bíblia, eu não entendo o que a Bíblia está falando. Tem um problema dentro de você, e eu tenho absoluta certeza, Deus está usando pessoas para cutucar essa ferida, e você não está compreendendo. Você prefere fugir das situações, você prefere fugir das pessoas, do que permanecer e ser curado. Essa ferida continua aberta, ela precisa ser cicatrizada. E o soldado, imagine aquele montezinho, que é chamado de Monte do Prepúcio, aquela quantidade de soldados, eram milhares de soldados, todo mundo com o órgão genital sangrando. Imagina que cena bonita de se ver. Mas era melhor para eles ficarem ali, do que sair derramando o sangue deles sobre um território que não deveria ser derramado. O que acontece quando um filho que é corrigido pelo pai e recebe aquilo emocionalmente? Ele sai falando para outras pessoas: meu pai não presta, minha mãe não presta. Ele é corrigido pelo líder, pelo pastor, fala: essa igreja não presta, essas pessoas querem me proibir disso, me proibir daquilo. Nós não podemos proibir ninguém de fazer nada. Nós temos que exortar segundo a palavra de Deus. Se alguém chegar para você na igreja e falar assim: olha, você não pode fumar cigarro, essa pessoa está equivocada. Ela tem que chegar até você com a revelação da palavra e te alertar que você é um prisioneiro espiritual, que uma entidade usa teu corpo para fumar através de você, porque você não nasceu fumando cigarro. Aí é diferente. Agora a pessoa fala: não, você tem que parar de fumar. Isso, se o Espírito Santo não te convencer, nenhum outro ser humano vai te convencer. Está me entendendo? Não é por imposição, é pelo poder do Espírito Santo. Não é na minha força, é na força do Espírito Santo. Foi o que Josué fez, ele obedeceu ao Senhor. E dentro dessa loucura toda que eu estou lendo para vocês aqui, tinha um único e exclusivo propósito de Deus: fazer o povo entrar na terra prometida. Porque tem gente que pensa assim: Deus não quer me abençoar. Olha para a tua vida, querido, e você vai descobrir quem é que está impedindo a tua bênção: se é Deus ou você. É só você olhar para si, para as suas atitudes, para como você se comporta na igreja, para o que você fala da igreja, o que você fala da liderança da igreja. Porque a Bíblia diz: crê nos teus profetas e prosperareis. Mas a nossa geração é a geração que metralha os profetas. Aonde vai vir a bênção de Deus nisso? Ah, mas eu sou dizimista, eu sou... Opa! Vou cumprir um propósito e vou negar outro e vou querer que Deus me abençoe? Não, de forma alguma. Ah, eu não me submeto à palavra de homens. Então é o diabo quem te governa, é a tua carne que te governa, é a tua alma quem te governa. Ah, eu não suporto gente manipulando a minha vida. A sua alma é que te faz compreender que você está sendo manipulado. Porque na verdade dentro de você, você tem sofismas, você tem barreiras. Sofismas são pensamentos enganosos, que você levantou várias muralhas de proteção, porque um dia lá atrás você foi enganado, você foi manipulado. E aí você vem para Cristo, vem para a igreja e acha que todo mundo vai manipular você também. Aqui é o lugar da tua cura e da tua liberdade, da tua circuncisão. Então Josué faz esse projeto, esse propósito, e logo em seguida uma outra coisa super, hiper, sobrenaturalmente importante acontece. É a celebração da Pessá. Está no mesmo capítulo. No mesmo capítulo, Deus está circuncidando o povo. Eu posso chamar circuncidão de conversão. Até aqui era eu e o mundo. A partir daqui é eu, Deus
e o exército que Deus me colocou no meio dele. O povo precisava tirar aquele estigma de murmuração. Ah, tá vendo? Lá no Egito a gente tinha isca de carne com cebola, era sopa que dava. A carne quase você não via, mas a cebola era o que mais via. O povo sentia falta disso no deserto. Tem alguns irmãozinhos que sentem falta. Aqui nessa igreja não tem ninguém assim, mas tem alguns irmãozinhos por aí que sentem falta do que tinha no mundo. Irmão, circuncida teu coração, circuncida a tua mente. Eu vou permanecer, eu vou persistir até a minha sorte ser mudada, até a minha bênção chegar. Eu não vou negociar com o mundo, eu só quero negócio com o reino de Deus. Circuncida. Logo em seguida, no versículo 10, olha: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, naquele mesmo lugar onde eles foram feridos, curou-se a ferida, parou-se de sangrar. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício da Pessá, da Páscoa judaica, da Páscoa lá do livro de Êxodo. Sangue nos umbrais, o anjo da morte vai passar por cima. Ele passava por cima da casa dos hebreus, não tocava, e tocava na casa dos egípcios. E eles aqui vão, logo depois da circuncisão, agora eu sou de Deus, eles celebram a Páscoa. A Páscoa para nós é Cristo, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro que foi representado no livro de Êxodo. O sangue dele nos liberta, nos guarda, nos purifica. As coisas que acontecem no Antigo Testamento, segundo o apóstolo Paulo, são sombra daquilo que havia de vir. E aqui está uma sombra. Nós estamos lendo sobre coisas que eu e você temos que praticar hoje. Circuncisão, bispo. Eu vou cortar a pele do meu prepúcio? Não. Você vai cortar seu vínculo com o mundo. Isso é circuncisão. E o segundo passo é a Pessá. Come da carne do cordeiro, bebe do sangue do cordeiro. Como é que é isso? Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Páscoa. Esse é o corpo que foi moído, esse é o sangue que foi derramado. Sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vocês. Que isso, bispo? Isso é sério? É sério. Tem muita gente por aí bebendo sangue de galinha, bebendo sangue de boi, bebendo sangue de bode, ou dando o seu sangue, quando na verdade o meu Senhor e o seu Senhor deu a carne dele e o sangue dele para que eu e você tivéssemos vida e paz, vida em abundância. Por que você tem que oferecer o seu sangue? Você aí que está me vendo agora, você acha que é Jesus, que é Deus que está pedindo o teu sangue? Tem uma criatura aí, vestida de preto, com cara de caveira, olho vazio, vazado, só a cavidade. Essa criatura que bebe teu sangue não é Deus. Celebre a Páscoa, querido. Vem para Jesus. Vem participar de um culto de ceia do Senhor. Vai para o revisão de vidas, é o processo da circuncisão. O revisão de vidas quebra seu vínculo com o mundo. É isso. Logo em seguida, já na parte final dessa ministração, lá no versículo 13, olha o que acontece. Diga comigo: ganho de autoridade. Quem circuncida-se, quem se converte, quem quebra seu vínculo com o mundo e mergulha em Jesus Cristo, ganha autoridade espiritual para conquistar a terra prometida. Olha o que acontece no versículo 3. Encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, de repente, é de repente, não avisa, não manda recado. Ao olhar para cima, viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários?
Então o homem lhe informou: não sou dos teus, porque eu não sou homem. Isso aqui foi o que acrescentei. Não sou dos teus, nem pelejo contra ti. Venho com a responsabilidade de comandante. Tem alguma tradução que está escrito príncipe, né? Príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O chefe dos exércitos respondeu a Josué: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Uau! Uau! Primeiro eu quebro meu vínculo com o mundo, eu abro mão, eu não quero mais esse lixo, eu não quero mais droga, eu não quero mais álcool, eu não quero mais promiscuidade sexual, eu mergulho em Jesus no revisão de vidas. Meu Deus, que coisa impactante. A partir daí eu começo a ter experiências com o reino dos céus. Experiências. Outro tempo eu tinha experiência, eu via vulto, eu ouvia vozes dizendo: se mata, pula na frente desse ônibus, pula dessa ponte, corta seus pulsos, toma remédio de rato. Outra hora a pessoa ouvia essas vozes. Agora aparece o príncipe dos exércitos do Deus vivo. A circuncisão e a Pessah deram agora autoridade para conquistar na terra. Quando um príncipe vem até um ser humano, aquele ser humano entrou em um outro patamar de autoridade. A maldição foi arrancada de cima dele, a maldição da murmuração. Lembra da murmuração da geração anterior no deserto? Aquela maldição foi arrancada de cima deles. Como assim, bispo? Onde está escrito isso? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. No versículo 9, volta um pouquinho. No versículo 9 do capítulo 5 diz assim, ó: então o Senhor falou a Josué: hoje remover é o que? Arrancar, retirar, lançar fora. Hoje removi de sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Por este motivo o lugar ficou conhecido até hoje como Gilgal, monumento de pedras. Antes era Monte do Prepúcio, agora, depois que a maldição foi retirada, é Gilgal, monumento de pedras. Uau! Meu Deus! Ah, bispo, estão atirando pedras em mim. Em tudo dai graças a Deus, querido. Você está sendo circuncidado. Deus está pondo você à prova de si mesmo, para saber se a sua circuncisão é séria ou não é. Porque tem circuncisos que a circuncisão dele não é séria. A primeira prova ele, eu vou fazer, Tem gente que a circuncisão dele não é séria. A primeira prova que vem, o primeiro ato circunciso ou de circuncisão que vem, a fé dele está sendo provada, ele vacila, ele vai embora. Eu vou voltar para o crack, se fosse pelo menos crack de futebol, estava bom, né? Eu vou voltar para o meu namorado antigo, vou voltar para a minha namorada antiga, que ninguém me quer nessa igreja. Meu Deus! Essa é a tua força? Se no dia da tua angústia te mostras fraco, essa então é a tua força. Ou seja, tem força nenhuma. Ficou na ilusão: Deus vai me dar tudo, Deus vai me dar, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo. E vai mesmo, irmão. Só que Deus não anda do lado de frouxo. Deus não anda do lado de fracassado. Lembra de Davi? Isso nunca sai da minha mente. Isso é uma frase que Deus me deu, que ficou registrada na história. Davi custa convencer o rei Saul que ele era capaz de matar o gigante Golias. Saul, querendo ajudar Davi, falou: pega minha armadura e dá para ele. Davi veste aquele negócio.
a couraça bateu no queixo, o capacete cobriu toda a cabeça, ele andou parecendo um robô, clef, clef, clef. Ele falou: rei, isso aqui não vai dar, vai dar ruim esse negócio, toma essa armadura. E Deus, naquele texto, Deus me deu a frase que é a seguinte: a armadura de um fracassado não se encaixa no corpo de um vencedor. Então eu posso dizer, irmão, Deus não tem aliança com o fracasso de ninguém. O fracasso de alguém é a aliança da pessoa com ela mesma. Ah, fracassei, também não quero mais fazer isso, não quero nem pensar nisso mais, vou partir para outra. Peraí, fracassou uma vez só e já se derrotou? Tem gente que vai tirar a carteira de habilitação, eu conheço uns e outros aí que tentou 9 vezes. Na 9ª vez, não conseguiu. Conseguiu na 10ª, mas não desistiu. Não, o irmãozinho quer encontrar a varoa, e ele dá um tiro em uma aqui, fracassou, não deu certo. Ele fala: vou virar eunuco, ninguém me quer, ninguém me ama. Misericórdia. Tem mais, gente, não tem uma só, não tem um só. Quem está me entendendo aí, diz amém. E eu vou finalizar aqui, porque já falei até babá, né? Mas a minha esperança é que a palavra de Deus entre aí no teu entendimento e dê o fruto que ela necessita dar. Se você está sendo circuncidado, entenda, dentro da igreja, bispo, dentro da igreja tem muito problema. Tem mesmo. Deus não quer coisinha de cristal junto com ele, não, irmão. Se você não está disposto a suportar em amor, suportai-vos uns aos outros em amor. Amar, não fica fácil amar alguém que é perfeito, é ou não é? Por isso eu amo Jesus. Pergunta para minha esposa se é fácil me amar. Não é fácil me amar, não é fácil me suportar. Mas eu não suporto esse tipo de gente. Então, querido, vá se tratar. O problema está aí, ó. Deixa Deus fazer de você uma pessoa com autoridade para conquistar. Deus tem a terra prometida para você. Deus tem a terra prometida para você. Mas Deus não vai colocar nada na tua mão que você não seja capaz de suportar. Não é isso que está escrito na Bíblia? Deus é justo. Deus é justo. Então, Deus não vai me dar um problema que eu não seja capaz de suportar, mas Ele também não vai me dar uma bênção que eu não seja capaz de conquistar. Porque bênção não vem de graça. Bênção é conquista. O direito à bênção eu tenho. Eu conquisto se eu decidir conquistar. Nós temos o barak, a bênção é o direito de conquistar. Mas entre o direito e a conquista, estou eu com os meus problemas, os meus defeitos, as minhas falhas, e Deus me empurrando para a circuncisão. Circuncida, perdoa, libera a vida do cara que te deve, perdoa teu pai, perdoa tua mãe. Está vendo lá na frente que eu tenho para você? Olha para o céu, vê se você pode contar as estrelas, olha as areias do mar, vê se você pode contar. Está vendo? É isso que eu tenho para você, mas sai daí. E aí que é difícil. Ore comigo debaixo dessa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, não há como fugir do Senhor, não há como fugir da Tua palavra, não há como fugir do Teu olhar, do Teu toque. Que seja feita e cumprida a Tua vontade na minha vida, aqui na terra como ela é perfeita no céu. Eu quero caráter celestial, eu não quero caráter humano, terreno, quero o teu caráter. Me ensina a amar, me ensina a perdoar, me ensina a vencer minhas limitações. Eu quero mergulhar em Cristo, porque não há condenação para os que estão em Cristo,
para os que estão inseridos em Cristo, para os que assumem a forma de Cristo. Estar na igreja não significa estar em Cristo, é um processo. E Deus está aceleradamente nos empurrando: vamos, sai do Egito, atravessa o deserto da tua alma e entre na terra prometida. Pai, em nome de Jesus, orando e ministrando, porque eu sinto a tua presença nessa palavra. Eu peço que o teu Espírito Santo penetre juntas e medulas, penetre corpo, alma e espírito dos irmãos que me assistem agora, e eles passem com vitória pela circuncisão, reconheçam o Cordeiro Pascal e ganhem a autoridade de príncipes para conquistar Jericó todos os dias. Em nome de Jesus, amém.